Olá, gente, bom dia, hello guys. Hoje nós iremos começar uma nova aula e o nosso assunto hoje é horas. Como se olha horas em inglês? Desde pequeno nós também aprendemos a olhar as horas, só que em português. E não existe um método assim prático diferente em inglês sobre como olhar as horas, mas é mais sobre realmente a questão do idioma. Como eu vou falar o número, como eu vou informar outra pessoa as horas, quais são as expressões de tempo que eu uso, quais são as perguntas que eu uso para perguntar que horas são. Então, assim, é realmente em questão do idioma. Mas, lembrando, na questão prática, não tem nenhuma diferença. É exatamente a mesma coisa do jeito que a gente olha as horas. Você só vai olhar as horas, aí você vai traduzir para o inglês, depois de ter olhado. Então, a gente vai começar nosso assunto de hoje falando sobre algumas expressões de tempo que nós utilizamos no inglês para marcar certos períodos do dia. Por exemplo, nós temos a expressão day, que é o quê? Dia. E também nós temos a expressão night, que significa noite. Ou seja, essas já são duas expressões de tempo que demarcam dois períodos diferentes do nosso dia. Dia para quando há iluminação do sol, noite para quando já está escuro, ok? Nós também temos today. Today significa hoje, enquanto tomorrow significa amanhã. Então, nós temos essas duas questões. Eu posso utilizar a expressão de tempo today quando eu quero falar uma hora hoje, e eu também posso utilizar a expressão de tempo tomorrow para marcar um horário ou então expressar que eu quero falar de amanhã. Eu também tenho the day before yesterday, que é o que? Anteontem, o anteontem que a gente usa. Então, é the day, o dia, before, antes, yesterday, ontem. Então, the day before yesterday é anteontem, ok? Temos também the day after tomorrow. Então, the day, o dia, after, depois, tomorrow, amanhã. Então, the day after tomorrow é o dia depois da manhã. Temos também outros períodos do dia, como morning, que vocês já conhecem, que é manhã, afternoon, tarde. Temos também midnight, que marca exatamente ali meia-noite. Temos diversos outros, como por exemplo, eu quero falar que vai ocorrer que nós vamos sair hoje, meia-noite. Então, tonight. Tonight é hoje de noite, esta noite. Eu não posso utilizar tonight para falar sobre a noite de amanhã, porque a noite de amanhã é outra noite. Tonight só serve para falar sobre esta noite, da noite deste dia. Também posso falar, como midnight é meia-noite, nós temos uma outra expressão para falar meio-dia. Então, é midnight, meia-noite, noon, meio-dia. Então, é noon. Também temos, eu posso falar essas palavras, por exemplo, midnight e noon, com at na frente. Então, at midnight, que é à meia-noite. Ou então, at noon, que é meio-dia. Então, assim, at vai servir para demarcar exatamente a expressão. Agora, nós iremos falar sobre como que eu irei perguntar as horas em inglês. Essa pergunta, ela é muito recorrente no inglês, porque em diversas situações nós iremos precisar perguntar as horas. Pode ser situações mais básicas, assim, por exemplo, quando eu estou na rua, não tem relógio, estou sem celular e eu preciso saber as horas. Isso ocorre até mesmo no português, então não justifica a gente não saber inglês. Eu vou falar as frases mais comuns, vocês podem conferir elas aqui do meu lado. E vamos repetir junto, ok? Primeiro, what time is it? What time is it? What is the time? What is the time? Have you got the time?
have you got the time? Do you have the time? Do you have the time? Could you tell me the time? Could you tell me the time? Lembrando que essas expressões que eu falei são expressões faladas no inglês americano, que é o inglês que a gente está estudando nesse curso. Também temos outras expressões que são ditas no inglês britânico. Por exemplo, what time do you make it? Então é tipo assim, isso pode significar tanto que horas são, ou que horas você consegue ir, que horas você consegue fazer. Ou então, what do you make the time? Que é exatamente que horas você tem. What do you make the time? Então, assim, dependendo do inglês que você vai utilizar, você vai se comparar, você vai se deparar com expressões idiomáticas diferentes. Então, é muito importante que você tenha noção e conheça todas, para que na hora que alguém te pergunte, não se sinta assim, perdido, não sabe o que é, não sabe responder. Então, é muito simples. Agora, a gente vai... Eu vou expor ainda outra diferença que tem entre o inglês americano e o inglês britânico, que é o sinal utilizado entre as horas e os minutos. No inglês americano, as horas e os minutos são separados do jeito que é separado aqui no Brasil, que são com os dois pontinhos. Vocês podem ver aqui do lado que são dois pontinhos. Porém, no inglês britânico, as horas são separadas do minuto apenas com um ponto. Então, vocês podem perceber que se estiver escrito em algum lugar e tiver só com um pontinho, vai estar utilizando o inglês britânico. Isso é um bom jeito de vocês até mesmo identificarem como você vai perguntar as horas. Agora, gente, agora que a gente já aprendeu como se pergunta, como se identifica, quais são as expressões idiomáticas mais comuns, nós vamos falar sobre como a gente realmente vai falar as horas em inglês. Para informar as horas, quando a pessoa te pergunta, por exemplo, what time is it? Que horas são? Você vai começar informando com it's. It's, tal, 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 tal. Por exemplo, it's... agora é noon. Então você vai falar it's noon. Ou então agora é 7h20. Aí você vai falar it's 7:20. Então é muito fácil. Você pode usar tanto o it is, que é sem abreviação, sem juntar as palavrinhas, ou você pode usar tanto it's, que é um jeito mais rápido de estar falando. No inglês, existem certas expressões que são utilizadas para falar as horas de fato. Por exemplo, a expressão o'clock é quando eu falo horas exatas. Por exemplo, agora é 7 horas, então it's 7 o'clock. Não tem minuto, não tem nada, é 7 horas. Então eu só vou usar o o'clock quando é uma hora exata, quando é uma hora certa. Aqui do meu lado, eu vou colocar pra vocês, vou até dar uma cantada aqui. Vou colocar pra vocês um círculo que demonstra bem como todas as expressões de tempo. Esse círculo é dividido em duas partes, como você pode ver. De um lado tem o to e o outro lado tem o past. O to significa que, por exemplo, o past ele vai significar que passou tantas horas. E o to que falta tantas horas. Entenderam? Então, nós vamos começar a fazer o estudo agora desse quadrinho aqui. É utilizado para indicar os minutos antes do 30. Então, por exemplo, eu tenho o horário 6h20. Então, eu posso tanto falar it's 6:20, do jeito normal, que eu indiquei pra vocês. Ou eu também posso falar it's 6:20. Então, eu posso falar que passou 20 minutos das 6. É um jeito muito fácil de vocês lembrarem. Então, do mesmo jeito, se eu tiver, por exemplo, 8h15, então eu posso tanto falar it's 8:15, ou então eu posso falar it's 8:15. Então, passou 8 minutos. Então, passou 15 minutos depois das 8.
Isso é utilizado até o 30. A expressão a quarter também, eu tenho a quarter, é indicada para um quarto de hora, ou seja, 15 minutos. Por exemplo, eu tenho 3:15. Eu posso tanto falar it's 3:15 ou eu posso falar it's a quarter past 3. Então, passou um quarto depois das 3. Quando a gente traduz, fica muito mais fácil de vocês entenderem. Então, sempre no começo, assim, a gente vai traduzir essas frases das horas para que vocês possam entender. Do mesmo jeito, com o a quarter, eu posso ter 2:15. Então, eu vou falar, ou eu posso falar it's 2:15, ou eu também posso falar it's a quarter past 2. Então, passou um quarto depois das 2. Então, o past é utilizado para indicar minutos que estejam antes do 30. Então, aqui eu tenho minha bolinha. Então, é utilizado para indicar aqui o past. O a quarter é utilizado aqui quando tem um quarto de hora, que é o 15. Eu ainda tenho half past, que é o quê? Meia hora. Então, half é metade. Past, passou. Então, ali, ó, metade. Passou metade. Então, já passei ali metade do círculo. Eu posso, por exemplo, eu tenho 8:30. Eu posso falar it's 8:30, ou então eu posso falar it's a half past 8. Então, já passou metade depois das 8. Metade de uma hora, né? No caso, está indicando metade de uma hora. É muito importante que a gente utilize as expressões AM e PM. PM é depois do meio-dia e AM antes do meio-dia. Então, sempre que eu vou indicar uma hora, eu posso falar logo após AM, ou então eu posso falar logo após PM, porque senão a pessoa não vai saber se isso vai ser antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Então, são simplesmente expressões para indicar se alguma coisa está acontecendo à tarde ou se alguma coisa está acontecendo de manhã. Se essa hora que eu estou falando é à tarde ou se essa hora que eu estou falando é de manhã. Então, o PM e o AM é sempre muito importante pra gente falar as horas. A nossa aula de hoje foi essa, gente. Eu espero que vocês tenham entendido como se fala as horas. Se vocês não tiverem entendido, volta um pouquinho a aula, reveja um pouco mais sobre as expressões. Espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.